Bom dia, pessoal. Hoje o nosso tema da nossa aula é sistema linfático. A gente começou a falar um pouquinho sobre o sistema linfático na nossa aula passada. Então eu vou lembrar com vocês aqui rapidamente o que era o sistema circulatório. Ele era composto por duas partes, dois sistemas. Um é o sistema vascular sanguíneo, que foi o foco da nossa aula passada, onde a gente falou sobre coração e como era formado as artérias, os vasos capilares e as veias. E aí no fim da aula a gente falou brevemente sobre o sistema linfático. Também é considerado um sistema circulatório, que ele é composto basicamente por capilares sanguíneos, né, capilares linfáticos, que são aqueles vasos bem fininhos que são compostos apenas por uma camada de célula, que é o endotélio. Mas o sistema linfático, ele é muito mais do que só transitar a linfa. Lembra que eu comentei sobre a linfa, que é um líquido parecido com o sangue, ele não tem os glóbulos vermelhos e a parte de plaqueta, mas ele é um líquido um pouco parecido com o sangue. Então, a linfa é a que circula pelo sistema linfático e a gente ficou só nesse tipo de informação na aula passada. Mas o sistema linfático, ele é o sistema responsável pela nossa defesa, então ele tem um monte de mais coisas que a gente precisa saber sobre ele, então esse é o foco da nossa aula hoje. Então existem alguns outros órgãos aí que compõem o sistema linfático, ele não é só composto só pelos capilares. A linfa circula pelos capilares, mas ele tem esses outros órgãos envolvidos aí no sistema. Então ele tem órgãos considerados primários e órgãos secundários. Por quê? Os órgãos primários são os que produzem os componentes celulares, eles que produzem as células de defesa. E os órgãos secundários são os locais onde vão ocorrer as respostas imunológicas, as respostas de defesa. Então, como órgão primário, a gente tem a medula óssea, que vocês vão lembrar aí que a gente falou sobre a medula na aula de sangue, que é onde é produzido o sangue, as células do sangue. Então, a medula é considerada um órgão hematopoético, ele é formador de células do sangue e, principalmente hoje, a gente está falando sobre as células de defesa, são os glóbulos brancos, são os leucócitos, certo? O timo também é um órgão considerado primário porque ele faz uma especialização da célula, ele torna a célula especial. Eu comentei sobre o timo, acho que foi na aula de sangue mesmo, mas eu vou comentar de novo e vou falar mais sobre ele nessa aula. E em relação aos órgãos secundários, então a gente tem o baço, linfonodos, tonsilas e apêndice, tecido linfóide associado a mucosas. Nós não vamos falar sobre todos eles, vamos falar sobre o baço, linfonodo e tonsilas, tá? Então aqui só um esquema para vocês entenderem aonde fica o que. O timo ele é um órgão pequeno que fica próximo ao coração, o baço na região abdominal. E aí os linfonodos, eles são pequenas glândulas que estão espalhadas aí no corpo todo, mas tem alguns lugares que eles fazem uma concentração maior. Então tem na parte do pescoço, na axila, na parte da virilha, e aí a gente vai ver isso também um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Então, o sistema imunológico, como eu já comentei, a principal função dele é fazer a defesa do nosso organismo, é proteger o nosso organismo contra bactérias, vírus, parasitas que podem querer invadir nosso corpo. Essas células de defesa nossa, elas têm uma habilidade em identificar se a célula que elas estão enfrentando, elas são umas células do nosso próprio organismo ou são células que são invasoras. Quando existe uma bagunça nessa identificação, acontece
é quando ocorre o tipo de doença chamada autoimune, onde as células do nosso corpo não conseguem identificar direito se existe uma invasão de células de fora ou do nosso próprio corpo e começam a atacar células do nosso próprio corpo, células saudáveis, tá? E como os patógenos podem penetrar o corpo por qualquer lugar, o sistema linfóide ele está em todo lugar. Então, existem células de defesa na pele, existe célula de defesa na parte intestinal, na parte respiratória. Em todo lugar tem células de defesa e tem alguns sítios de células de defesa por todo espalhado por todo o canto, que são os linfonodos. E aí, então, existem dois principais componentes celulares do sistema imunológico, que são os linfócitos e células acessórias. O foco aqui que a gente vai falar bastante na aula de hoje são os linfócitos, que são as células linfócitos T e linfócitos B. As células consideradas acessórias são macrófagos e células dendríticas. Um exemplo aí de célula dendrítica é a célula de Langerhans, que é encontrada na epiderme da pele. E aí, então, essas células do sistema imunológico, que são os linfócitos e essas células acessórias, elas vão ser levadas pelo sangue e também pela linfa. Então, esses linfócitos vão migrar dos órgãos linfáticos centrais, que são os produtores das células de defesa, para os órgãos linfáticos periféricos, que são os onde vão estar alojados e um lugar onde vão se proliferar. Então, o primeiro órgão que a gente vai falar um pouco hoje é aquele órgão que é considerado primário, que é produtor de célula, que é o timo, que é um órgão situado lá próximo do coração. E acontece o seguinte, eu já comentei isso com vocês na aula de sangue, mas a gente vai falar de novo nessa aula, porque esse pedaço de informação faz parte dessa aula de hoje. Então, os linfócitos T, eles vão ser formados na medula óssea e eles vão chegar no timo através da corrente sanguínea para se tornarem células maduras. Então, essa migração por via sanguínea de linfócito para o timo, ele começa no sistema, no nosso organismo por volta da 7ª a 8ª semana de vida intrauterina. Então, tá na fase lá onde a mulher está descobrindo que está grávida e o bebê já está formando células de defesa. O timo ele é um órgão formado por lóbulos, por pedaços separados, né? E aí cada lóbulo contém a zona cortical e uma zona medular. Vou mostrar a figura em seguida para vocês. Então, o que acontece? Depois que o linfócito ele é formado na medula, entra na corrente sanguínea e chega até o timo, ele vai ficar primeiro parado na zona cortical, aonde ele vai se multiplicar intensamente. Depois que ele faz essa multiplicação intensa, ele vai migrar para a zona medular do timo, onde ele vai passar por um processo de seleção. Então, apenas vão sair do timo para fazer a função de defesa os linfócitos que são aprovados, que eles estão selecionados nessa zona medular. Então, é como se o linfócito ele entra no timo como um linfócito genérico, vamos dizer assim, e dentro do timo ele é como se ligasse um botãozinho nele e ele ficasse uma célula especializada para fazer defesa e ele sai do timo para aqueles que foram aprovados, são chamados de linfócitos T e estão prontos para realizar a defesa. Então essa é a imagem histológica do timo que a gente veria em laboratório. Então vejam aí que ele é cheio de gomos, esses gomos aí é que são os lóbulos. E aí vocês reparem aí que a parte mais superficial desse gomo, ela é mais pigmentada de um roxo mais forte. E a parte interna, ela é um pouquinho mais clara. Então essa parte pigmentada mais roxinha é a zona cortical, onde o linfócito vai se proliferar. E a parte mais interna, que está um pouquinho com o rosa um pouco mais fraco, é a parte medular, onde
de fato a célula vai ser selecionada se ela é para fazer defesa. Nessa outra imagem aqui é uma imagem mais aproximada, então dá para ver melhor aí um gominho só, que é um lóbulo centralizado aí, que tem a parte então mais externa, mais superficial, que é a parte cortical, ela é mais pigmentada, e a parte interna, que é a parte medular, ela é menos pigmentada. A zona cortical e medular, elas têm o mesmo tipo de célula, que são os linfócitos T. Porém, a quantidade é diferente. Como na zona cortical é onde está acontecendo uma grande multiplicação das células do linfócito, então ela é mais corada, tem mais célula lá. E daí a parte medular, ela tem menos célula, não está acontecendo multiplicação celular ali, então tem menos quantidade de linfócito. Então essa aqui é uma imagem bastante aumentada, parece com aquela imagem que eu enviei para vocês da lâmina do sangue, e afinal são células sanguíneas também. Então aí esse monte de célula que tem mais pigmento azul são os linfócitos. Então aí para finalizar essa primeira parte da aula, a função então do timo vai funcionar como um lugar de diferenciação, vai tornar a célula madura e vai selecionar as que estão melhores para fazer essa função de proteção, e aí quando elas saem de lá, elas vão chamar linfócitos T.